Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Você sabia que essa frase provavelmente foi inspirada numa filosofia muito antiga? Foi inspirada num grande filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que nos ensinou coisas muito importantes sobre o tempo, o movimento, os ciclos e como as coisas mudam constantemente? Olá! Hoje vamos falar de um grande filósofo, considerado dentro da história da filosofia comum, pré-socrático, Heráclito de Éfeso. Éfeso, que é a cidade onde ele nasceu, foi construída pelos jônios, que é uma região ali que foi colonizada pelos gregos e hoje seria o litoral da Turquia. Ali houve um momento, ali pelo século V, século VI, que os filósofos começaram a desenvolver um grande movimento. E uma das cidades que teve esse movimento foi Éfeso. Sobre a biografia de Heráclito, não é muito fácil de falar, porque como a gente já sabe, é um tempo que já se perdeu e não tem muito registro. Então, sobre esse grande filósofo, a gente sabe muito pouco. O que se sabe é que ele não gostava de aparecer muito, não gostava de multidões, não que ele não gostasse das pessoas, o que ele não gostava nas multidões era como as pessoas se transformavam quando estavam num grande evento coletivo, por assim dizer. Ele achava que as pessoas perdiam um pouco a sua identidade, porque elas se misturavam e ficavam dentro de um pensamento coletivo que muitas vezes não representava o que elas realmente pensavam. Então ele não era muito afeito às multidões, né? Como já foi dito, ele pode ter tido realmente como mestre uma inspiração Parmênides. Um outro grande filósofo também foi Xenófanes de Cólofon, que é uma região também, né? E é um pouco que sabemos aí desse grande pensador. Ele tinha uma espécie de um apelido, né? Era Heráclito o Obscuro, né? O que não é muito difícil de entender, porque se a gente está falando de pré-socráticos, quase todos são considerados um pouco obscuros, não no sentido de que eles quisessem esconder algo. A pré-socrática era realmente um tipo de filosofia que falava de profundos mistérios. E para falar de mistérios do homem, da natureza, do universo, não se usa uma linguagem muito coloquial, não se fala de forma muito evidente, não se usam palavras comuns. Então eles falavam numa linguagem muito reservada e fechada, e que realmente só era acessada por aqueles que realmente já tinham algum contato. Então ele foi considerado obscuro por esse motivo. O que ele falava, assim como quase todos os pré-socráticos, não era algo muito fácil de se entender à primeira vista, né? E aí, então, também isso era uma forma de resguardar o conhecimento, né? Porque se quase, né, quase ninguém tinha acesso, significa que só as pessoas mais preparadas é que poderiam entender do que eles estavam falando. E muitas vezes estavam falando de grandes mistérios que, se mal interpretados, poderiam se perder, poderiam causar mais dano do que benefício. O oráculo de Delfos, lá em Delfos, na Grécia, teria dito sobre ele: Heráclito não revela nem oculta o seu pensamento, mas o faz por meio de símbolos. De fato, é isso mesmo. Ele não dizia nem deixava de dizer, mas ele dizia, mas de uma forma muito particular, que é isso que dizem que o oráculo de Delfos teria dito. Ele fala assim, por meio de símbolos, ou seja, por trás das palavras ele estava dizendo tudo. E aí era preciso o quê? Que a pessoa tivesse essas chaves para entender o seu pensamento. Então, o que sabemos e o que podemos interpretar de Heráclito hoje é um pouquinho à luz de um simbolismo que a filosofia vai nos dando aí algumas chaves e a gente vai começando a compreender um pouquinho, né? Mas sempre vai haver muito mais do que isso e sempre vai haver também muito mais interpretações do que as que a gente pode trazer no momento, né? Então, ele falava de mistérios insondáveis, os mistérios profundos da natureza, que, como eu disse, não se pode falar abertamente, de qualquer jeito e em qualquer momento. Bom, vamos trabalhar aqui hoje com 3 ideias, são mais as ideias de Heráclito, claro, mas vamos centrar aqui em 3 ideias que eu considero que são as mais conhecidas pelas frases que são divulgadas a respeito do que Heráclito teria dito, né? Então, uma delas, que seria a primeira ideia: não se pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes. É bem conhecida essa frase, né? E aí, claro, surgem várias interpretações e se a gente parar para pensar um pouquinho, né, imagine de fato, fisicamente falando, se você entra num rio,
para tomar banho, né? Quando você sai, aquela água já passou e já veio uma outra quantidade de água, né, totalmente nova. Se você entrar de novo para tomar banho nesse rio, a água não é a mesma, correto? E se a gente for pensar bem, nem nós somos os mesmos também, porque nós também estamos nos modificando continuamente. Então eu não posso dizer que eu entrei no rio na primeira vez, na segunda é a mesma pessoa que está entrando? Não, até porque minhas células já se modificaram, né? A minha temperatura corporal já mudou por ter entrado no rio, então a água já teve um efeito no meu corpo diferente de quando eu não tinha entrado, né? Uma série de coisas podem ser apreendidas aí. Mas tem algo interessante, né, que a gente pode perceber. Se você pensar no rio, o rio ele tem a mesma fonte e deságua no mesmo lugar, né? Esse rio hipotético que nós estamos trabalhando, ele começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar. Então, isso aí é igual, mas as águas que estão passando nesse processo nunca são iguais. Porque você imagina, né? A água vai para o mar, o rio deságua no mar, o mar absorve tudo isso, aí se mistura com uma quantidade de outros rios e elementos marinhos que estão ali, evapora, isso condensa, sobe, vira uma nuvem. Essa nuvem chega uma hora que ela vai descarregar, e aí então ela se transforma em água de novo, cai de novo na terra, passa por vários processos ali nas rochas, nas entranhas da terra, vai para um veio d'água profundo e começa de novo a fonte, aí ela começa a ser novamente um rio. Mas olha quanta coisa já aconteceu com essa água. Não podemos dizer que a água é a mesma, né? Então, se a gente pensar um pouquinho mais amplo, ele está falando de um grande ciclo, né, pelo qual passa a água desse rio, né? Então a gente imaginar também que tudo na vida também tem pequenos e grandes ciclos que estão sempre se transformando, se modificando e se adaptando a uma série de coisas que estão acontecendo, porque nem mesmo o mar, o oceano que recebe a água desse rio é a mesma, o oceano também está se modificando continuamente. Então essa ideia de Heráclito é que é chamada, que ele dizia que era um dinamismo universal, ou seja, tudo na natureza é dinâmico, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então veja que ele estava justamente trazendo essa ideia para a gente talvez começar a perceber como existe uma movimentação constante na vida, em todos os seus níveis. Não estamos falando só de uma movimentação física, material. Nós temos que perceber que os vários planos da natureza, se a gente imaginar que tem um plano que é energia, o outro que constitui um conjunto de emoções e sentimentos, imaginar que temos também o nível dos pensamentos, das ideias, olha como tudo isso é dinâmico. E quanto mais sutil, mais dinâmico, não é? Porque imagina, para eu sair daqui, de onde eu estou, e ir para uma outra cidade, vai levar um tempo, eu tenho que vencer um tempo e espaço. Mas para eu me imaginar numa outra cidade, eu já fui e já voltei com o meu pensamento, né? Então veja como essas coisas elas têm uma velocidade, uma característica de movimento, né? Então ele dizia, olha, ao mesmo tempo tudo é e não é no mundo manifestado. Ele dizia isso, e realmente se você parar para pensar, é isso mesmo, né? Tudo é e ao mesmo tempo não é, porque na hora que você verifica que você está lidando com aquela realidade, daqui a pouco não é mais, porque as coisas estão em constante transformação. Isso então, gente, é um dos princípios também de uma filosofia oriental, que são filosofias que se conjugam, né, que acabam se encontrando aí num ponto, porque todas elas vêm da mesma fonte. Então a gente vai ver, por exemplo, o budismo, o zen budismo, as tradições védicas, todas elas falando também dessa característica do mundo fenomênico. Quando as coisas se manifestam, elas tendem a entrar num movimento contínuo, né? E aí a grande pergunta é, poxa, mas se a vida é essa transformação sempre, sempre, toda hora, tudo muda, aonde que eu vou apoiar a minha consciência? Aonde que eu vou apoiar um ponto de referência e de saber que, tá, tudo muda, mas eu tenho que ter um ponto fixo, né? Eu tenho que ter um referencial, eu tenho que ter um ponto de partida, não é assim? Então essa é a grande questão de Heráclito e de muitos filósofos, que foi a grande preocupação, né? De saber conjugar essas duas ideias. Certo, tudo muda, tudo está em movimento, tudo está se transformando, mas tem que ter algo que permanece, né? Então, para isso, né, Heráclito teria tido uma resposta. Ele dizia, olha, isso daí é o devir da natureza. A natureza tem um devir. Esse devir é esse movimento contínuo, quando ele dizia tudo corre, tudo se movimenta. Não no sentido da expressão correr porque está apressado, não, mas porque é o movimento natural das coisas. Ou seja, ele queria dizer que tudo está indo para onde deve ir, tudo está indo
em direção ao seu destino, assim como um rio corre para o mar, porque é o destino dele, assim como a água dos oceanos, uma parte dela evapora porque é o destino, e se transforma em nuvem, porque é o destino, né? A nuvem se transforma novamente em água, porque é o destino também, ou seja, tudo corre para aquilo que tem que ser. Então ele dizia, está tudo ok, não tem nenhum problema aí, né? E ele dizia então que as coisas no mundo fenomênico, para ele, não tinham começo nem fim. Assim como esse rio que eu acabei de citar. Onde é que começa e termina o rio se ele está numa constante movimentação, ainda lembrando algo meio circular, né? Que é, segundo Platão, a forma perfeita do universo. Então, onde que começa e termina o rio? Aí nós vamos perguntar, aonde que começa e termina a vida? Aonde começa e termina um estado de consciência? Né? E aí, então, é que ele começa a trabalhar com a ideia de que tudo se transforma, mas tem algo que permanece. Né? E ele vai ter uma palavra para designar isso. Né? Bom, ele usava também um outro termo que ele dizia, tudo flui. Tudo flui. Sabe o que era esse fluir de Heráclito? Ele dizia, olha, as coisas quando elas se materializam, elas começam a fluir, e esse fluir significa que elas estão perdendo matéria. Olha que interessante, essa é uma ideia bem interessante de parar para pensar. Ele dizia que quando as coisas elas entram na manifestação, porque para todos eles as coisas vinham de uma ideia, então de um plano inteligível, né? E aí então por um processo de criação, elas entravam no plano da manifestação e vinham, né, à existência. E ele dizia que toda a existência nada mais é, ou seja, esse movimento da matéria, das coisas no mundo concreto, nada mais é do que estão perdendo matéria. Nossa, mas isso é ruim, as coisas perderem matéria? Não. Do ponto de vista filosófico, não. Significa que está no movimento natural. Por quê? Porque perder matéria, ele quer dizer o seguinte, está entrando num processo que vai se sutilizar cada vez mais para voltar à sua origem. Então, é como se as coisas quisessem perder a matéria. É como se fosse algo natural e benéfico, que as coisas tenham uma condição material, cumpram com seu objetivo, dentro de um certo tempo, dentro de um certo espaço, e aí começa o processo de, segundo Heráclito, perder matéria. Ou seja, ela vai deixando de ser tão densa, tão concreta, tão pesada. Para quê? Para que ela possa continuar esse ciclo da vida. Para que ela possa continuar com o seu destino, né? Então ele dizia, quanto menos matéria, mais flui. Olha que interessante. E se a gente, né, tentasse aplicar isso na nossa vida, será que a gente também não tem uma condição assim de uma consciência muito material? E talvez a nossa percepção do mundo seja muito pesada, muito densa, né? Então, quanto mais, né, perde matéria, mais flui. Ou seja, ele não está dizendo para a gente ir perdendo matéria e deixar as coisas estragarem, não está dizendo isso. Ele está falando de um ponto de vista da consciência. Então, quem sabe se a minha consciência não fosse tão preocupada com as coisas da matéria, eu poderia fluir mais. Eu poderia até aproveitar mais as condições materiais que me rodeiam. Se a minha preocupação não fosse tanto em me prender, preservar, segurar as coisas, né? Mas eu tivesse a preocupação de interagir com elas, né? Vou dar um exemplo assim bem simples, mas que é bem comum. Já viram quando as pessoas viajam para lugares lindos, maravilhosos, ou vão num show maravilhoso, que tem uma música linda, ou uma cena linda? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o quê? Filmar, né, e fotografar. Ou seja, elas deixam de perceber o que está acontecendo, de sentir aquele momento com toda a sua beleza, usar todos os seus sentidos para perceber aquele momento e interagir plenamente com ele, para fazer o quê? Registrar com o celular. Significa, eu quero segurar esse momento, eu quero guardar esse momento para mim e tem que ser de uma forma física, porque depois eu quero ir lá no celular, eu quero ver, eu quero compartilhar, eu quero botar nas minhas redes para que as pessoas saibam que eu estive aqui. Olha que interessante, né? Por que temos uma preocupação de segurar o tempo, segurar aquela cena e não de viver aquele momento? E guardar esse momento sim, mas não numa percepção, num elemento, uma ferramenta física, a memória. Não, guarda no coração. E não guarda simplesmente a parte física daquele momento, guarda o que aquele momento evocou em você. Né? Então, às vezes a gente percebe muito isso, né? As pessoas, ao invés de estarem participando da vida, elas estão querendo segurar a vida. Então isso também tem a ver com uma mentalidade que não está fluindo. Ou seja, a gente está querendo segurar as coisas. Eu quero participar das coisas na medida em que eu seguro, que eu prendo.
Que eu quero participar das coisas na medida em que elas podem ficar comigo e não do que elas podem trazer para mim de ensinamento, de um momento sublime, não é? Por quê? É um pouco disso, né? A gente tem medo de perder matéria. A gente tem medo de perder o momento que aquela matéria pode estar trazendo algo de interesse próprio e não por si só, né? Ou seja, você assistir uma cena maravilhosa, por si só, já é válido, já é aquilo ali, não precisa mais, né? Mas a gente está sempre fazendo o quê? Eu quero guardar isso para mim, é meio que uma coisa assim, eu preciso possuir esse momento de alguma forma. E aí possuímos registrando em ferramentas físicas. E até perdemos a capacidade de desenvolver ferramentas mais sutis para que a gente possa interagir com a vida. Então veja que interessante esse pensamento de Heráclito. Quanto mais pesados, quanto mais a consciência se fixa nas coisas que têm elementos concretos e a gente quer segurar aquele momento, menos fluidez na vida. Então, o que significa? Que eu vou estar sempre buscando o quê? Cada vez mais momentos como esse, porque eu preciso desse momento, mas eu não sei guardar esse momento num local dentro de mim que tem a condição de eternidade. Ou seja, sempre que eu me lembrar, eu vou sentir a mesma coisa que eu senti. Será que se eu assistir o videozinho de novo, eu vou ter essa percepção? Não sei. Se eu não vivi aquele momento corretamente, pode até ser que eu filme, que eu registre, mas que eu também me dê o direito e a oportunidade de interagir com aquele momento ali e perceber agora um ser humano em contato com aquela realidade, né? E não através de uma máquina, não através de um objeto, né? Pode ser também, é possível, mas normalmente a gente delega isso para as máquinas, delega isso para os aparelhos e a gente deixa que eles façam então o que seria a nossa responsabilidade, né? Tornar aquele momento humano. Tornar o momento humano é a capacidade que só nós temos. Então veja que interessante, né? E aí a outra frase também que complementa essa ideia desse fluir e desse ciclo de mudanças de Heráclito é: a única coisa constante no universo é a mudança. Então essa frase já está bem agora, né, trabalhada e a gente vê que ele está trabalhando justamente a proposta de não nos fixarmos naquilo que sempre muda. Ou seja, conviva com isso, saiba que isto é assim, interaja bem com essa movimentação, participe desse movimento, mas não tente segurar a vida através de meios físicos, porque ela vai estar sempre mudando. E se a gente tenta bloquear um momento desse, a gente não vai conseguir fazer a vida fluir. E aí, simbolicamente, vamos ter muitas representações na nossa vida de uma vida que não está fluindo, que está meio travada. Por quê? Porque a minha consciência não se libertou. Então é isso que Heráclito está nos sugerindo, né? Tem um outro grande pensador também indiano, chamado Sriram, que num dos seus livros, um livro dele chama-se O Caminho da Sabedoria, ele fala uma coisa muito interessante e muito voltada, que vai muito em direção a essa ideia de Heráclito, quando ele explica um pouquinho a mecânica dessa ideia. Ele diz o seguinte: nós não percebemos as mudanças porque a nossa consciência é desacelerada, de tal maneira que o filme passa diante de nós em câmera lenta. Olha que interessante. A vida em si tem um movimento, mas a minha consciência, quando ela se prende muito nas coisas concretas, ela fica lenta. Ela não consegue acompanhar a dinâmica da vida. Ele fala, é por isso que a gente não percebe. Então, por isso que pra gente parece sempre que tá tudo o quê? Parado, igual, do mesmo jeito, não muda, é assim, e aí nos acostumamos, queremos ficar com aquilo ali também, nos agarramos àquela condição, não deixamos as mudanças acontecerem, ou seja, não percebemos esse movimento contínuo, esse fluir, né? Então, olha que Sriram está reforçando essa ideia, ou seja, a nossa consciência é lenta para perceber o movimento, a atividade da vida. Né? Interessante isso, né? Que são pensadores que têm trabalhos, têm obras muito profundas, né? E eles estão convergindo aqui, né? Já viram também, vou dar um outro exemplo aqui agora, né? Só para a gente ir formando imagens, né? Sabe aqueles balões de festa, né? Que a gente faz, que enche, né? Para as festinhas de crianças e tal. Você já viu que quanto mais você enche, mais fino ele se torna? A borracha do balão, né? Tanto é que se você encher demais, ele estoura, né? Mas se você encher bastante, mas encher numa medida que ele não estoure, ele fica bem fininha a borracha, né? E ele fica com mais ar, portanto, ele fica mais leve. Ou seja, menos borracha, mais leveza, né? Então, se você deixar não encher muito, o balão fica um pouquinho murcho, mas ele não vai ter leveza, ele não vai ficar tão leve, tão fácil de você manusear, ele fica mais pesado. Por quê? Porque a borracha não se esticou suficientemente, né? Ou seja, ela não foi se sutilizando, né?
É como se a borracha deixasse a gente fazer com que ela chegue até ao ponto de chegar no limite, para quê? Para ela ficar leve, para ela poder cumprir com a sua função, né? Então foi um exemplo assim a mais, só para a gente ter uma outra imagem, né? Com relação ainda a esse rio, que eu acho que é uma imagem muito boa, e eu acredito que Heráclito não usou em vão, né? Ele queria dizer muitas coisas com essa imagem do rio. É interessante observar que um rio, gente, todo rio deságua no mesmo lugar, né? Nós sabemos que os rios vão para o mar, né? Sabe o que ele pensava, que a gente pode tirar aí um ensinamento interessante? Por que o rio deságua no mar, né? Por que o destino dos rios é ir até o mar? Claro, tem as questões, né, das explicações físicas, óbvio, da ciência, né? Mas a filosofia também gosta de fazer as suas perguntas, né? Então, por quê? Né? O como nós já sabemos, o que também já sabemos. É um processo físico e tal, a elevação do nível do mar, os rios acima e tal. Mas por quê? Né? Por que a natureza é assim? Por que a natureza criou essa estrutura de maneira que todos os caminhos de água têm que se encontrar no oceano? Né? Veja que interessante. Talvez, isso aí é um pensamento já de uma interpretação filosófica, né? Talvez seja porque o rio ele não se contenta em ficar só naquelas margens. Talvez porque ele perceba que ele pode ser algo muito maior do que isso. Então ele sente necessidade de o quê? De expansão. Então o rio segue sempre ali no seu leito, né? Pode ser um pouco maior, um pouco mais estreito, mas sempre tem um leito, sempre tem margem, sempre tem limitações. Mas ele sabe que se ele continuar fluindo, se ele não parar, se ele não tiver obstáculos, ele vai conseguir chegar no seu destino final, que é o quê? Se fundir com o grande oceano que o espera, né? E isso então nos traz uma chave, um símbolo, né, que talvez a gente também devesse fluir mais na vida, para que a gente pudesse chegar a ser um oceano. Ou seja, que a gente pudesse se fundir com algo muito maior do que nós. Né? Por isso que no budismo, né, inclusive budismo tibetano especificamente, né, Dalai Lama quer dizer oceano de sabedoria, né, esses dois termos. Ou seja, significa a maior potência que reúne tudo é um oceano, ou seja, ali está tudo. E cada coisa que chega até isso, cada ser que se aproxima disso, participa desse oceano, ou seja, um rio que se funde com o oceano dá tudo para esse rio. E esse rio agora, ele é tudo, ele não é somente um rio mais, ele é tudo, ele é todas as águas. Então aí ele se sente pleno, né? Então é interessante isso. Se a gente imaginar que às vezes estamos muito restritos a um grau de conhecimento, o conhecimento são margens do rio. Mas se a gente quiser realmente chegar a um grau de sabedoria, a gente vai ter que caminhar em direção ao oceano. O oceano é a sabedoria, um oceano de sabedoria. Então, às vezes, nos confundimos, nos iludimos, achando que estamos muito confortáveis, porque estamos seguindo um curso de rio limitado por margens. Podemos ficar assim? Podemos, mas percebam, todo rio deseja chegar a ser um oceano, né? Então, talvez o ser humano também pudesse pensar nessa possibilidade. Falando então agora sobre aquilo que não muda, né? Porque até agora eu estava exemplificando as coisas que mudam e as coisas cumprindo seu destino, mas, como eu disse, Heráclito tem uma resposta, ou seja, onde apoiar a consciência se eu tenho essa percepção agora de que tudo muda, que é um contínuo devir e as coisas se transformam? Bom, ele vai dizer que tem tudo isso, mas tem um ponto que não se move, né? Tem algo que permanece. E ele vai dar um nome para essa ideia, ele vai chamar de sofon. Sófon, né? Não é sófos, porque sófos é sabedoria. E ele diz, não é sabedoria, sabedoria ainda está aquém. Ele está se referindo a alguma coisa que integra muito mais do que o que nós entendemos de sabedoria. Ele fala, é muito mais do que isso, né? Então, ele diz, o sófon só é encontrado quando nós temos um contato com algum grau de verdade das coisas, com a alma das coisas. Então, fala, quando você tem essa percepção, você agora encontrou o ponto que não se move. Então, significa a gente interagir com a essência das coisas. E é por isso que eu disse que se a gente sabe aproveitar bem um momento, por exemplo, de beleza, de elevação, esse momento, se a gente souber guardá-lo dentro de nós que também não se move, a gente alcança essa ligação. Então, isso agora passa a ser eterno. Então, sempre que você se lembrar desse momento, você vai voltar a ter aquela sensação, porque você está se relacionando com algo que não muda. Então, nós estamos falando de grandes ideias, grandes sentimentos. A beleza, por exemplo, é um sentimento, né, que tem essa característica de ser infinito, eterno, ou seja, não tem limites. Né? Então, o que ele estava dizendo é isso. Se a gente souber entrar em contato com a essência das coisas, essa essência vai fazer com que a gente tenha um contato de perdurabilidade. Eu não vou sentir que as coisas estão sempre passando e modificando e correndo, ou seja, eu vou ter um ponto de apoio.
né? Então eu percebo a beleza numa rosa, mas eu sei que ela tem o ciclo dela. Eu sei que ela vai morrer. Tá lá no vaso, ela está linda, mas ela vai cumprir com o seu ciclo, que é o quê? Murchar, ela vai realmente chegar no seu ponto de morte. E aí o que eu faço? Falar a beleza não existe. Não, a beleza existe. A beleza só não está mais ali por uma questão natural da vida. Mas eu tenho que me fixar em quê? Na rosa física ou no que a rosa me ensinou sobre a beleza? Então isso é fazer um contato com a essência das coisas. Então eu tenho que me relacionar com o que tem de mais profundo nas coisas e não na aparência delas. A aparência delas eu desfruto, eu cuido, eu faço o máximo para aquela rosa poder continuar bonita, o máximo que puder, né? Que é assim que a gente faz, mas a gente sabe que vai chegar um momento em que ela vai entrar no seu ciclo. Mas eu posso guardar o quê? A percepção de beleza que eu tive, que foi essa rosa que me ensinou. Né? Até o momento em que eu me acostume tanto com isso que eu não preciso mais da rosa para me remeter à beleza. Eu sou capaz de eu mesma evocar esse sentimento de beleza em mim. E eu posso transferir isso para os meus gestos, para as minhas ações, para os meus pensamentos, para o meu comportamento. Ou seja, agora a beleza encontrou um canal. Não só por meio da rosa, mas agora ela passa por mim. Né? Ou seja, isso é você dar eternidade às coisas, é você participar das coisas nessa sua atemporalidade. Né? Então ele dizia, o movimento te dá o entendimento da aparência das coisas. E realmente é uma aparência, é porque está sempre mudando. E era nessa chave que os hindus, tradição védica, indiana, a Índia antiga, sempre trabalhou. Não quer dizer que as coisas materiais não existem e que elas não têm uma realidade. Tem, claro, eles não teriam a ideia de falar algo que estivesse contrário a isso. Não estavam falando nessa chave, né? Eles só estavam dizendo que é para a gente perceber que tem as coisas e que tem o que está por trás das coisas. E o que está por trás seria aquilo que faz com que a gente perceba o ponto das coisas, o ponto fixo, aquilo que vale a pena eu parar e refletir, vale a pena eu me relacionar com isso. E não simplesmente só tentar guardar aquilo, reter a parte física, porque não tem como reter nada no plano físico. Tudo vai se transformar, tudo vai cumprir com o seu destino, tudo vai entrar dentro desse ciclo de vida e transformação, que uma hora está aparente e outra hora não. Então isso aí também é essa dualidade, né? Então também é um jogo também, né? Que os hindus chamavam de jogo de Maya, que é uma espécie de ilusão. Não ilusão porque é mentira. É ilusão porque tem hora que eu percebo e tem hora que não. Então se uma hora é, outra hora não é, então o que de fato é? O que é realmente, segundo inclusive também é uma ideia bem de Parmênides, né? O que é aquilo que permanece, que está além da movimentação que eu posso perceber. Né? Então lembrem da beleza da flor. A flor não vai existir mais, não aquela flor, mas a beleza que ela me trouxe, sim. Essa eu posso ficar com ela para o resto da eternidade. E aí então, nesse sentido, né, que a gente percebe que a natureza do rio, voltando agora para a gente perceber qual é o ponto que não se move no rio. Ué, a natureza do rio é água. Né? Lembra que tudo que eu falei aqui é água, depois vai para o mar, se funde com o mar, vira um outro tipo de água, depois evapora, é água em forma de vapor, condensa na nuvem, é água de forma condensada, cai em forma de água, é água também, entra na terra, se mistura com os elementos da terra, com os minerais, com um monte de coisa, continua água. Então o que não se move aí no rio? A característica, a natureza dele, a sua essência, fisicamente falando, é água. Só vai estar em estados diferenciados, né? E esses estados são perceptíveis pela minha consciência. Né? E é por isso que Sirihan disse, né? A gente percebe só esses estados estanques, né? A água em estado líquido, a água em estado vapor. Por quê? Porque a nossa consciência é lenta. Mas se a minha consciência não fosse lenta, eu não ia perceber esses momentos estanques, como se estivessem cortados para corta um para começar o outro, não. Eu ia perceber esse movimento contínuo da água, ou seja, a água ela não tem nenhum processo que está se dividindo, ela é uma só. Ela só tem formas diferenciadas de se apresentar. Eu teria condição de perceber tudo isso unificado. Mas, como ainda não temos essa condição, nós percebemos momentos estanques do mundo material, das leis físicas. Né? Então, o caminho do filósofo é cada vez mais perceber esse movimento contínuo. Cada vez mais perceber a vida no seu sentido que flui, e não que se apresenta em momentos, né, cortados ou separados. Né? Então, isso também é uma ideia muito recorrente nas filosofias orientais. Né? Primeira ideia, não se pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Segunda ideia, a única coisa constante no universo é a mudança. E a terceira ideia
que já é um pouco onde já está falando uma chave mais mistérica, porque ele está trazendo elementos aí, né, que são parte aí de ideias muito profundas, é a natureza gosta de se ocultar. Né? Então isso é muito interessante. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, a natureza ela tem a tendência de estar no seu momento e fazer com que as coisas aconteçam, mas para que a gente possa perceber o verdadeiro motivo da vida estar acontecendo, a gente teria que buscar o quê? Aonde que estão os véus que a natureza mesmo coloca. Então a natureza ela coloca alguns véus para serem retirados. Né? Então vejam, ele também tem um outro ensinamento que conjuga com esta frase. Ele diz o seguinte, os que velam têm um mundo em comum. Os que dormem regressam ao seu mundo particular. Olha que interessante. Quem são os que velam? Os que velam são os que estão acordados. Quem vela alguma coisa, está acordado. Né? E quem está dormindo? Quem está dormindo não está cuidando, não está prestando atenção, está dormindo. Então o que ele quis dizer com isso? Os que velam é o que chamamos em filosofia, ou às vezes também em muitas tradições religiosas, os despertos. Aqueles que têm a alma desperta para essas coisas, ou seja, estão já num caminho de busca das coisas mais internas, das coisas mais ocultas nesse sentido, desse ocultar-se da natureza, né? Então, eles têm mais condição de participar desse mundo das essências, né? Ou seja, eles têm mais condição, por quê? Porque já não estão mais tão encantados com a aparência das coisas. Sabe que as coisas têm a sua aparência, têm sua utilidade, mas eles já se relacionam com as coisas mais profundas, por quê? Porque tem uma alma mais desperta e mais voltada para essas coisas, né? Então, o que eles fazem? Eles conseguem entrar um pouco mais nesses mistérios que são ocultados pela natureza. E são eles que tiram alguns véus. Então, à medida que você vai tirando um véu, você pode ir agora trazendo isso. Coloca um pouco de luz, né, naquilo que estava ainda oculto, velado. Então, a gente vai ver os grandes mestres de filosofia fazem isso, né? Os grandes mestres religiosos fazem isso. Eles vão tirando pouco a pouco alguns véus. Por quê? Porque a alma desperta reconhece essas coisas. E aí consegue, inclusive, trazer e colocar isso no mundo. E os que dormem, segundo Heráclito, os que dormem, eles ficam presos ao seu mundo particular. O que é isso, né? É a ideia de que se eu não tenho contato com a essência das coisas, a única coisa de que eu vou me valer para ter um ponto de apoio, já que tudo muda, vai ser o quê? As minhas próprias convicções, a minha própria visão de mundo, que pode estar certa ou pode estar errada. Né? Ou seja, eu não vou ter um referencial de algo que possa me colocar numa condição de uma ideia mais ampla, mais abrangente, em que eu sinta que essa ideia agora ela abarca muito mais possibilidades e me dá um grau de flexibilidade na vida. Não, eu vou ficar presa nas minhas opiniões. Então, os que dormem são aqueles que só podem contar com as suas próprias experiências sem uma chave para expandir. Né? E daí a gente vê, tem muito aqui do pensamento platônico, né? Platão dizia que o grande problema do mundo era o mundo das opiniões. Parmênides vai falar também, a gente vê que, a gente sabe que Platão historicamente se interessou muito pelos pré-socráticos, a gente vê aí uma conjunção, talvez até uma influência bastante grande, né? Em Platão, dos pré-socráticos, porque Parmênides também falava, olha, cuidado, tem o mundo das essências, mas tem o mundo das aparências, e as aparências a gente tem que saber lidar e tem que saber o que é e o que não é, né? Então é bem profunda essa ideia de Parmênides. E aí Platão, ele nos coloca de uma maneira mais entendível, né, através do mito da caverna. Mas ele está falando exatamente isso, né? Então, os que dormem são aqueles que não conseguem entrar, né, não conseguem desvelar os mistérios da natureza. E, de fato, gente, se a gente pensar bem, no fundo, nós gostamos dos mistérios. O ser humano gosta dos mistérios. Pode até ser que tenha alguma coisa assim que pode ressentir assim, um pouco de receio ou medo, mas de forma geral, gente, o ser humano gosta do mistério. É só você colocar um pouco de mistério na coisa que as pessoas já se interessam, né? Isso é fato, né? Eu lembro de uma iniciativa que tivemos numa das unidades da Nova Acrópole, e uma escola fez uma dinâmica de, queria fazer com que as pessoas emprestassem mais livros, né, fossem na biblioteca da escola e pegassem mais livros para ler, para estimular a leitura, né, que as pessoas pegassem livros e lessem, uma biblioteca muito boa em termos de acervo filosófico, né, e aí tiveram a ideia de fazer o que chamaram de um encontro às cegas com os livros. Qual foi essa ideia?
cobrir os livros, embrulhar os livros todos que a gente sugeria que eles lessem, né? E aí embrulhamos todos os livros e colocamos uns recadinhos na capa do tipo assim, olha, eu tenho uma mensagem para você. O outro dizia, não me deixe aqui, leia o que eu tenho e tal, né? Gente, a gente nunca locou tanto livro como nessa atividade. Por quê? Porque tinha um mistério, a pessoa não sabia que livro ela ia levar para casa. Então ela chegava lá e falava, que livro me aguarda? O que será que eu vou aprender? O que será que agora tem alguma coisa aqui para mim? Qual será? E ficava naquela ansiedade de saber que livro teria vindo para ela, simplesmente porque eles estavam cobertos, mas os livros sempre estiveram lá na biblioteca e sempre foram incentivados aí a lerem, mas só porque colocamos um pouco de mistério, ou seja, o ser humano gosta do mistério e também gosta de desvelar, só que a gente tem que saber fazer isso para isso tem uma metodologia, né? E a gente tem que saber que os mistérios, como diz, né, o fundador da Nova Acrópole, os mistérios se vivem, então a gente vai até os mistérios, busca os mistérios, mas no sentido de que eles façam parte da nossa vida. Então, por isso estudamos esses filósofos, né, Heráclito, considerado o obscuro, né, por que vamos estudar tantas tradições assim, fechadas, por exemplo, o hermetismo e tudo mais, mas é justamente por isso, né, é porque há no ser humano uma tendência, um estímulo para o mistério. Aquilo que não sabemos, nós queremos saber, nós nos encantamos com essas coisas, né, e quando nós chegamos a isso, quando começamos a dar os primeiros passos em direção a tirar um pouquinho os véus e entrar um pouquinho mais profundamente nos mistérios da natureza, é quando então nós conseguimos ter uma vida com um pouco mais de significado, a vida fica mais rica, a vida tem um brilho diferente, né? Então essa é uma das ideias colocadas por Heráclito, né, para a gente aprender que a natureza é assim. E a gente aprender a interagir com isso. Os mistérios estão aí, para serem vividos, é para a gente ir em direção a eles, né? Então essa é a terceira ideia de Heráclito que eu queria trazer hoje aqui. Bom, fazendo uma pequena síntese aqui do nosso bate-papo, vamos ver então o que Heráclito pode nos trazer para fixar na nossa, né, na nossa consciência de tudo que ele disse, né? Fizemos aqui um grande resumo, mas a pequena síntese é essa. Heráclito ele vai nos lembrar que a vida é una. Lembram do rio, que é um só vai mudando a aparência, né? A vida, segundo Heráclito, só muda de aparência, é como se mudasse de roupa só, mas a essência é a mesma, né? Então a vida é una e o movimento das coisas nada mais é do que um esforço das ideias para se tornarem visíveis para a consciência humana. Olha que bonito isso, né? Ou seja, há um esforço da natureza de se tornar visível. Ou seja, ela é misteriosa? É, mas ela também quer se revelar. Mas ela necessita que existam pessoas que queiram saber seus mistérios. Então ela faz um esforço para se tornar visível. Só que esse visível não vai ser assim, óbvio. Não, a natureza vai se revelar de maneira simbólica, vai se revelar através de elementos que não são racionais, propriamente ditos. Então a gente vai ter que ter uma linguagem, uma forma de entender o que a natureza está falando, mas ela quer sim se revelar. Então ele dizia que esse movimento nada mais é do que a natureza querendo nos mostrar os seus próprios mistérios. A segunda síntese aqui seria que tudo tem um destino. Tudo tem um destino mais grandioso do que a sua condição atual, né? Ou seja, todos nós deveríamos sempre pensar que é muito maior o que a vida nos coloca e o que a vida espera de nós, né? Sempre evoluir em direção à unidade. Então, para o rio, a unidade é o mar, porque lá ele não recebe todos os rios, né? Ou seja, ele unifica todas as águas. Então o rio busca a unidade. Nós, seres humanos, também, por que não podemos buscar esse elemento de unidade? Ou seja, aquilo que vai nos colocar em contato com algo muito maior, com as ideias nos colocando em contato com o todo, com a percepção mais ampla, mais profunda. A gente vai se sentir certamente mais completo. Porque, na verdade, às vezes nos sentimos incompletos não por falta de coisas, mas por falta de pertencer àquilo que dá a ideia de uma grandiosidade. Então, quando não temos a chance de pertencer a algo grandioso, nos sentimos pequenos, incompletos. É um rio que não está nem indo para o mar, né? Está ali, naquela, né? E vai para lá e vem para cá e não chega em lugar nenhum. Sempre limitado pelas suas margens, né? E a terceira ideia, o que está oculto ao ser revelado, nos mostra aquilo que há de atemporal, né? Aquilo que tem de infinito, aquilo que tem de eternidade, né? E nesse movimento, o ser humano participa dessa condição. Como eu disse, se eu me proponho a ser maior, a pertencer a algo maior, eu participo dessa grandiosidade. Então o universo está aí à minha disposição, né? Basta eu querer ir em direção a ele, basta eu querer ir em direção à sabedoria que vai me tirar da estreiteza, das margens de um rio, né? E aí então, quando a gente participa
que a gente sente um pouquinho a eternidade das coisas. Por exemplo, eu senti a eternidade da rosa quando eu percebi a beleza na rosa e deixei depois que ela se fosse, cumprindo o seu ciclo natural, né? Nós vamos perceber em nós mesmos aquilo que não se altera, aquilo que não se move. É quando nós percebemos, então, um pouquinho da nossa alma imortal.